E aí pessoal, aqui quem fala é o Vitor, estamos aqui com mais vídeo para o nosso canal e hoje pessoal, estaremos jogando aqui uma partida rápida pelo chess.com. Faz muito tempo que eu não gravo aqui no canal, vamos ver no que vai dar. Estamos aqui com 2.300 cravado, não sei se vai ser uma série rumo aos 2.400, né? Mas vamos ver no que vai dar. 2.300, vamos puxar uma partida e vamos ver como é que está o nosso repertório de aberturas, né? Que eu tenho colocado bastante energia ultimamente. Então vai ser 10 minutos. Mais zero, né? Zero incremento. E vamos começar aqui a partir dos 10 minutos. Vamos colocar no modo foco aqui para ficar um pouco maior. Estamos jogando com 1964 Alex, do Cazaquistão. Jogou D4. Eu vou de cavalo F6 aqui, desenvolvendo. E ele mandou o cavalo F3. Aqui eu jogo D5. E aqui ele tem várias maneiras de jogar. Ele jogou C4. Bom, aqui eu tenho duas posturas. Eu posso forçar uma Grunfeld com o G6. E aí ele pode tomar, né? Porque quando eu tomo, ele tem o E4 e eu não tenho a troca em C3. Aí eu estou numa posição um pouco inferior. Mas como é que eu vou forçar uma Grunfeld? Eu jogo G6 e quando ele toma, eu jogo o bispo G7. E aí só vai ter um lance para ele que resolve os problemas, que é o Dama 4 cheque. A questão é, ele vai saber Dama 4? Porque senão vai acabar transpondo para uma Grunfeld. Porque ele não pode avançar, que eu estou tomando. E quando joga esse, transpõe direto para a Grunfeld, né? E ainda uma Grunfeld que não é tão interessante para ele, porque ele já tirou o cavalo para F3. Geralmente o pessoal joga Grunfeld com o bispo C4 e cavalo de G2, né? Que é a variante mais crítica. Então a gente tem que decidir aqui. Se eu vou jogar sério com C6 ou se eu vou forçar a Grunfeld com G6. E eu vou forçar a Grunfeld, que é a posição que eu mais estudo mesmo, então se der problema a gente vai jogar com peão a menos. Ele capturou, vai jogar bispo G7, e agora ele tem que jogar dama 4, cheque. Não jogou. E agora a gente transpõe para uma Grunfeld. Porque agora eu vou tomar e quando vier o E4 eu tenho uma troca em C3. Então essa é a diferença. Aqui ele tinha que ter jogado dama 4 cheque, né, para evitar isso. E ter um pouco de vantagem. Tá, agora eu vou tomar em D5. E quando vier o E4, eu vou capturar o cavalo em C3. E agora a gente tem uma Grunfeld bem tradicional, vou jogar com C5 antes de roque. Tem umas pequenas diferenças. Ok, ele vai jogar várias com torre B1. Se eu não me engano aqui é roque. Bispo E2. Cavalo C6. E aí vem o D5. Cavalo E5, toma, toma. E ele tem que acertar um dama D2, assim. F6, F4, bispo C7. Para jogar bispo A5, né? Essas são as ideias dessa posição. Vou fazer o roque. Eu estou gastando muito tempo aqui, não queria ter feito isso. Mas enfim, jogou o bispo E2. E eu vou jogar o cavalo C6. Ele vai jogar D5. O cara tá bem nas teorias, né? Essa tomada de peão não é interessante. Porque a ideia do torre B1 é quando chegar essa captura, ele não está entregando a torre. Então agora essa captura perde muita força, então não vou tomar ali. Eu vou jogar cavalo E5 aqui. Ele vai tomar, eu vou tomar e dama D2. Dama D2 é um lance difícil. Esse lance eu já não acho bom. Eu posso ter umas ideias de E6 agora, né? Passando a dama para H4. Quando ele fizer o roque, por exemplo, eu estou tocando aqui, estou ameaçando mate. Esse lance já não é o mais crítico. Tem umas ideias de C4 aqui para não deixar esse peão avançar e consolidar, né? Mas eu acho que ele só se preocupou mesmo em defender o peão. Eu vou jogar E6 aqui. Que é um lance que eu contesto tudo. E eu acho que esse lance já não é bom. Eu vou fazer um dama H4 aqui, talvez. Porque eu toco aqui. Eu acho que tá bem aqui, né? Na verdade, acho que tá bom. Sendo sincero. E se eu dar cheque, não parece estar levando a muita coisa, né? Vamos jogar um dama H4 aqui, vamos ver como é que ele vai jogar. Pois é, mas agora eu tomo aqui, né? Tô tocando na torre. Vou tomar esse peão, né? Tem algum golpe aqui? Se eu jogar esse, ele joga... Não, mas tá cravado o bispo, né? Vou tomar esse peão. Eu toquei na torre, né? E se ele fizer o rock, eu tenho as ideias assim e assim, né?
com bispo H3 depois. É, ele tem uns certos problemas aqui pra resolver agora. Essa tomada aí não foi boa não. Acho que ele tem que fazer o rock agora, né? Porque dama F3, cai a torre. Quando faz o rock, esse lance não parece nada legal, né? Se eu jogar esse, talvez seja muito perigoso, né, pra minha dama. Se eu jogar esse mesmo, ele vai fazer o rock, talvez. Mas ele já tem que lidar com cheque, né? Ele já tem que lidar com N coisas aqui. Tá, mas dama D4. Se jogar assim eu troco. E tem um final vencedor. Mas o problema é se eu jogar esse, ele joga esse. E eu não tenho uma resposta boa, né? Até onde eu estou vendo. Então eu vou jogar dama F5 mesmo, voltando. G4, dama... Eu estou sempre voltando para F6, né? Então acho que não tem problema. Não, mas agora cheque, né? Cheque, eu tomo aqui. Ele vai ter problemaços aqui, né? Para lidar daqui a pouco. Problemas talvez sérios. Eu vou tomar aqui. Agora já tenho alvos para bater, né? Posso fazer um B6 aqui, né? Tá tranquilo, B6. Libera a casa de B7 pro meu bispo. Minha dama tá escondendo em F6 sempre, então não tem problema. Esse lance é provocativo, né? Bem provocativo. Eu acho que eu vou fazer dama F6 mesmo. Ou dama H3 para evitar bispo H6, né? Parece ok também. E não parece que ele vai ter como expulsar muito bem essa dama daí. Se ele jogar esse, eu trago minha torre, né? Acho que tá bom isso. Vamos fazer um dama F6 aqui. Sem muita análise. E tá chegando o bispo H3, né, agora. Bispo H3 acabou a partida. O que ele vai fazer contra o bispo H3? Bispo H3 parece estar ganhando o jogo. Tá, mas agora é bispo H3, né? Bispo H3, no mínimo, eu vou ter um super ataque aqui. Eu tô no baixo, assim, né? Eita. A posição tá ficando interessante aqui, né? Mas eu não tô vendo ainda como é que eu vou matar o jogo, né? Porque parece que tá completamente perdido, assim. Mas ainda não vejo. Bispo H6 é um lance, mas não sei pra onde é que ele tá indo. Agora, se ele jogar um dama C2 assim, já é um lance difícil, tá? Não, dama C2 eu tenho torre D5, né? Torre D5, bispo D5, dama F3, né? Ganha. Eu tô ameaçando uns torre 8 e torre por E4, né? Assim. E ele tem que realmente tomar cuidado aqui, né? Ele tem que defender o ponto de F3, é isso. Bispo H6, eu não vejo pra onde é que... Esse lance só piora a situação dele, porque eu vou jogar a torre 8 e vou ameaçar agora G5, né? Pra pegar o bispo. Eu acho que esse lance só piora a situação dele. Ok. E se eu jogar G5 aqui, como é que ele escapa com esse bispo? G5, é? E se eu jogar C5? Porque dama C5 eu tenho torre por E4. Uh, e parece vencedor, né? Vou jogar C4 aqui. Dama C4, torre por E4 eu tenho, né? Se eu não estiver pendurando a minha vida aqui, seria bom. Não, mas agora é torre por E4, né? Eu tenho.
E aí quando ele toma, eu tenho um mate aqui, né? É mate direto, na verdade. Ganhamos uma peça, aparentemente. Não sei o que ele vai fazer aqui. Pelo visto, ganhamos uma peça. E abandonou. Então, jogamos aqui a partidinha. Uma Grunfeld bem pesada, né? Caramba, essa partida foi boa, eu acho. Vou fazer aqui a revisão e a gente já volta já com a análise do jogo. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Teve um brilhante, olha só. Que coisa boa, né? Valeu. Já volto. Então, pessoal, voltamos aqui na revisão da partida e fizemos 95,1 de precisão, né? Tivemos aqui um lance brilhante, como a gente já viu, nenhum lance excelente, 10 lances de teoria, 10 lances de livro, 7 dos melhores lances, 3 lances ótimos, 2 bons e 1 imprecisão. Eu sinceramente quero saber onde é que ele dá imprecisão aqui, porque pra mim, eu não sei, né? Talvez o Dama H4, às vezes ele critica esses Dama H4 na Grunfeld. Tudo bem, vamos ver. Vamos começar aqui a revisão, vamos ver como é que a gente jogou. A gente também vai sater os nossos comentários aqui, né? Então veio o D4, cavalo F6, cavalo F3, D5, gosto de jogar, e veio o C4. E aqui já tem duas posturas. Tá, eu já estava conversando com vocês lá no meio da partida, mas agora a gente vai entrar mais nas linhas, né? Aqui eu posso jogar de duas maneiras, né? Do que eu gosto de jogar. Se for um jogo mais sério, por exemplo, se eu estiver jogando contra um adversário na presencial e coisa do tipo, eu vou tender a jogar mais o C6 aqui, né? Porque contra adversários mais experientes é melhor. Porque a linha que eu joguei com o G6, você já pode ver que dá um pouco de vantagem para as brancas. Porque o branco já tem uma continuação muito boa. Porque qual é o problema disso aqui? Se ele tomar e eu tiver que tomar de cavalo, ele vai jogar E4 e eu não tenho a troca em C3. E aí eu vou ter que voltar o cavalo para B6 ou então para C6 de novo aqui, né? Aliás, B6 e F6 de novo, né? E aqui eu tenho uma posição, já está dando um ponto de vantagem para as brancas, né? Porque ele tem um centro, tem uma peça desenvolvida. E não é ideal que eu entregue tudo isso para ele tão de graça assim. Mas qual é a ideia dessa variante? Quando ele toma em D5, a ideia é fazer bispo G7. Por que bispo G7? Porque aqui só tem um lance que mantém vantagem para ele. Porque se ele jogar esse lance, eu vou capturar o peão. Se ele jogar esse lance, que foi o que aconteceu, eu vou transpor para o Grunfeld. Só que aqui ele tem o dama A4 cheque. E aqui eu já sabia desse lance, o C6, que é um lance único. E aí o preto aceita jogar com a posição com peão a menos. É isso, não tem muito o que dizer. E vai ter contra-jogo, né? Aquela coisa, o preto vai jogar para tentar compensar essa desvantagem aqui do peão a menos. Contra um jogador mais experiente, provavelmente é isso que vai acontecer. Mas aqui jogando no online, os caras não vão saber, né? É tipo isso. Raramente eu enfrentei essa variante assim, né? E aí o preto basicamente vai fazer rock, vai tentar fazer um E5 rápido, um A6, B5 e vai tentar jogar no contra-jogo. É jogável, tá? Mas meu adversário não se aproveitou, né? E aí que entra a grande questão. A abertura importa? O que eu acho é o seguinte. A abertura importa sim, mas não é o foco quando você está começando, né? Conforme você vai subindo, mais você tem que aprimorar suas aberturas, né? E suas ideias. Tudo bem. Ele fez o cavalo C3, que é uma imprecisão, claro, porque agora ele vai jogar uma Grunfeld. Mas não entenda, não é imprecisão porque ele vai jogar uma Grunfeld, né? Claro que não. É uma imprecisão porque ele deixou de fazer o lance dama 4 cheque, que era bem melhor. Porque já se aproveitava da minha forçação de barra, né? Jogando com G6 e bispo G7. Tudo bem. Eu tomei e agora a gente está jogando na posição limpa de Grunfeld. Porque que posição é essa, né? Se a gente for ver na Grunfeld normal. Ele jogou D4, joga cavalo F6. Vem o C4, G6. Cavalo F3, bispo G... Opa! Bispo G7. E aí quando vem o cavalo C3, aí o D5. Aí toma e a gente está na mesma posição. Entendeu? Então aqui seria a Grunfeld normal, beleza. Só que a gente acabou jogando essa mesma posição pela forçação de barra que eu fiz. Então,
veio o D4, cavalo F6, cavalo F3, D5, e quando veio o C4, eu forcei a barra com G6. Ele não se aproveitou, ele tomou, fiz o bispo G7, aí quando veio o cavalo C3, a gente caiu na mesma posição, né? De uma Grunfeld normal. E aí quando vem o E4, eu tô tendo a troca em C3. E aí já tô chegando com C5, né? Eu não conseguia fazer isso antes naquela posição, porque eu não conseguia trocar em C6, né? Eu tinha que perder um tempo com o cavalo voltando ele, para depois poder tentar lutar pelo centro. Porque a grande questão da Grunfeld, ó, porque um jogador que não conhece a Grunfeld, ele vai pensar, o preto tá louco, né? Porque, tipo, ele tá cedendo o centro com 3 peões aqui. Só que esse centro ele é instável, né? Você consegue contestar ele com o C5. E a grande ideia é maximizar a raio de ação desse bispo. Aqui em G7. Veio o C5, torre B1, que é uma variante antiga. Torre B1 é uma variante antiga. Variantes mais comuns aqui é do bispo E3. E aí vem o dama A5 e tem que jogar dama D2. E depois de roque tem que fazer o torre C1. Porque as ideias do cavalo C6 estão chegando muito rápido. Então tem uma teoria bem grande aqui com o bispo E3. E também tem uma teoria bem grande com o bispo D5 cheque. E aí vem cavalo C6. Ele pode fazer o D5, mas eu estou chegando com o dama A5, tocando o bispo. Estou tocando ali também. Enfim, as teorias mais principais são com o bispo B5 cheque e com o bispo E3. Que era o que eu estava esperando aqui, né? Mas tudo bem, ele acabou jogando com o torre B1, que é uma variante antiga. Não quer dizer que seja ruim, mas é bem confiável, na verdade. Mas o cara tem que saber a teoria muito bem, né? Eu fiz o roque, veio o bispo E2, que é a teoria, cavalo C6, D5 e cavalo E5. Ele tomou, eu tomei, e aqui ele tinha que jogar dama D2, né? Que é um lance teórico. Esse dama B3 aí, eu nunca vi assim, né? Tudo bem, ele defende o peão. E o C4 aqui não é tão interessante porque ele permite as entradas de bispo aqui, né? E geralmente o branco quer jogar com F4 essas posições. Quando fizer o roque vai ficar meio difícil. Então aqui o lance correto é dama D2, que é um lance teórico. Eu vou fazer E6, aí vem o F4 e aqui joga com o bispo C7. Porque o que eu quero com esse lance? Eu quero jogar bispo A5 para não deixar ele avançar esse peão. Né? Aqui é tudo teoria ainda. E o meu bispo vai para cá justamente para não deixar esse peão avançar, né? Porque se ele avançar agora eu tô tendo o ganho da dama, né? A cravada. E aí, por exemplo, depois de roque, eu faço bispo A5. E agora ele tem dificuldade de avançar esse peão. Porque se ele conseguir avançar esse peão, ele vai jogar bispo D2 aqui e vai me dar mate. Bispo A5 ele não gosta. Ah, não. Eu acho que é toma, toma. Isso, toma, toma e bispo A5. É toma, toma e bispo A5. Isso. Essa é a posição, tá. Tem muita coisa aqui pra analisar, né? Então, tipo assim, tudo teórico que tem agora, né? Tudo lance de livro. Então a gente tá aqui no lance 12, não, 15, lance 15 aqui, né? E ainda é tudo teoria. Então até onde vai essas análises? Até onde os seus adversários estão colocando dificuldade, né? Aqui o cara parou no dama D2, mas se ele tivesse continuado, eu ia saber até aqui. Então se ele conseguir jogar o C4, bispo B2, ele vai me dar mate aqui nessa diagonal, né? E aí eu tenho que conseguir jogar o bispo A5, por exemplo, aqui, né? Para impedir esse lance. E aí eu tenho que chegar com um contra-jogo aqui, né? O meu contra-jogo na coluna com o bispo F5, por exemplo. E aqui vai ter um jogo difícil pela frente. Porque não tem jeito, você pode ser o mestre das aberturas. Se o cara jogar bem as aberturas também, vai ser um jogo difícil, não tem como. Mas aí o cara não estava tão preparado assim, né? Tudo bem, ele jogou o E5, aí veio o cavalo E5, ele tomou. Lembrando que esse tipo de tomada aqui, ó, você não deve nem considerar. Porque essa variante do torre B1 é justamente para lidar contra essa tomada aqui. Então isso aqui não vai preocupar o jogador das brancas, tá? Tem muito contra-jogo, o centro está forte. Então, as pretas não devem tomar esse peão, idealmente. Veio o cavalo E5, ele tomou, eu tomei, e jogou dama B3. E aí vem o E6, né? Que o E6, na verdade, é um lance temático contra o dama D2 também. Dama D2 eu também vou fazer E6, porque eu quero fazer F5 e começar a bater esses peões aqui, né? Porque se eu ficar assistindo, ele vai me trucidar aqui no centro. Ele tem uma vantagem de espaço absurda, né? Com um par de bispos ainda. Então eu tenho que contestar isso aqui de alguma forma. Então se tudo der errado, pode dar tudo errado, mas você tem que fazer o E6 e F5, né? Porque senão você vai perder a partida.
Eu fiz o E6 e ele veio com C4, que já não é legal. E eu fiz o dama H4, que ele não gostou, ele preferia tomar direto. Que é ok também, né? E aí ele veio com esse lance que é um completo erro, né? E aí caiu o peão de... O peão importantíssimo de E4, né? Porque agora os peões dele estão tudo instáveis no centro, né? Essa tomada em E6 e depois tomada em B7. Primeiro que eu tô ganhando, né? Com esse lance. Ah, não tô ganhando, né? Eu achei que eu ia ter um bispo D5 no final, né? Tipo, ele toma, eu tomo, dama toma, dama toma. Eu pensei que eu ia ter bispo D5, né? Tocando nas duas torres. Mas ele tem um peão aqui. Mas enfim, essa posição não é nem para analisar, né? Ele vai ficar todo quebrado no final que, sei lá, não parece muito legal. E sem contar que eu não vou trocar as damas aqui, né? Vamos combinar, né? Eu não vou trocar as damas nunca. Ah, não, mas aqui ele nem pode tomar, tá caindo a torre, né? Aqui complicou de verdade, né? Ele veio com F3, que é um lance lógico, eu joguei dama F5, fez o rock, e aí bispo D4, que é a ideia toda dessa posição, né? Meu bispo fica muito bem ali em D4. Ele não pode nem jogar bispo E3, porque eu troco. Ah, não. É, pode jogar, é. Mas aí troca, dama C2, já tá chato, né, a posição. Tirou o rei. Eu tomei em D5, abri a coluna, né? E joguei B6, que é um lance bem tranquilo. A minha ideia aqui era jogar bem lento, tá? Eu ia jogar bispo B7 atrás desse peão aqui. O meu bispo em D4, esse peão vira um alvo muito fácil, né? Mas aí ele veio com as ideias de jogar bispo D3. Veio dama F6. E bispo E4 é um lance muito primitivo, né? E passivo. Porque ele quer avançar aqui o peão, né? Quer tocar na minha torre, beleza. Mas isso aqui não vai funcionar nunca. Eu tô chegando com o bispo em H3, que é muito forte. Esse torre E8 que o computador sugere pra mim é sem noção. Não, torre E8 na verdade é jogável, não tem nenhum problema. Eu joguei torre D7 pra sair das ideias de D5. De D6, na verdade. Não era o ideal, né? Mas tudo bem. Ele jogou esse bispo H6, que é um lance muito primitivo, né? Ele não tem nenhuma ideia com esse lance. Literalmente nenhuma ideia. A única coisa que ele tá fazendo é atacar minha torre, porque ele não vai me dar mate com esse bispo aí. Primeiro que a dama não entra na diagonal. Tem um bispo em D4, né? Ele tinha que fazer o bispo E3 mesmo, que a máquina tá pedindo, e trocar os bispos, né? Porque esse meu bispo é muito forte. Mas ele preferiu jogar esse lance, que eu vou jogar torre 8, que é um lance que eu já queria fazer, e agora eu tô ameaçando em G5, né? Pra pegar o bispo. Esse bispo tá preso aqui, né? Então, no mínimo, agora ele tem que voltar ao bispo. Né? Só de sacanagem. Mas aí tudo bem, jogou dama D3, né? Que aí leva o C4. E o computador não gosta de C4, prefere G5. Eu vi o G5. Mas eu não queria ter que lidar com o bispo H7 e H8 tá tranquilo, né, ainda. Bispo H7 e H8 vai cair o bispo, é. Mas C4 parece muito bom, né? Porque C4, se dama C2, eu tenho torre D5. Ah, não, não tenho torre D5. Eu tô maluco, né? Eu falei em algum momento que eu tinha um torre D5. Eu acho que eu tô maluco, porque eu não tô tomando F3. Bispo toma voltando, né? Mas tá bom, eu joguei o C4, ele tomou, que é um erro gravíssimo, né? Porque agora eu tenho um torre por E4 e esse lance ganha uma peça. Porque se ele tomar de peão ou de torre, a gente vai ter o dama F3, checkmate. O rei tá todo cortado aqui, né? Pelos meus bispos. Então essa partida... Ah, a imprecisão foi o C4, né? Caraca, eu nunca chutaria que a imprecisão seria o C4, né? Mas tudo bem. C4 dá um pouco de chance pra ele. E assim, a longo prazo, o C4 não é um lance bom, de verdade mesmo. Porque meu bispo estava muito forte ali, né? Eu podia ter jogado mais lento. Com G5 mesmo, né? Ganhei uma peça tranquilo. O C4 devia ter calculado, né? Eu que negligenciei o lance dele. Mas tudo bem. Aqui a posição tá tão ruim que qualquer lance serve. É tanto que eu tô com 3 pontos de vantagem depois de C4. E ele foi muito ingênuo, né? Ele tinha que ter pelo menos desconfiado. Porque olha essa posição. O que que eu vou fazer jogando C4 aqui? É possível que o cara não vai desconfiar de nada aqui? Ele tomou, né? Aí vem uma torre por E4. E aí acabou a partida. Então é isso. Basicamente a gente ganhou. Claro que teve uns táticos, né? E toda a questão da colaboração do nosso adversário também, né? Mas a teoria de abertura aqui realmente foi o que pesou de verdade, né? Na partida. Porque, sei lá,
50% da partida foi teoria de abertura e a outra metade foi ideias da teoria de abertura, né? Então, tipo assim, tudo funcionou ao redor da abertura ali. E aí a gente fala, a abertura não importa tanto. Não importa tanto no começo. Mas conforme você for evoluindo, você tem que melhorar, né? Nem que você não queira. Nem que você não queira, você vai melhorar. Porque de tanto você jogar partidas, você vai acabar decorando linhas, né? Não tem como. Mas aí o refinamento vem depois, né? É isso aí, pessoal. Videozinho aqui pra vocês, né? Anual. Mas é porque eu tô muito sem tempo mesmo. Agora tô na carreira já dos estudos e tudo mais, faculdade. Então o negócio tá realmente muito apertado, né? Eu tô de férias da faculdade agora, então tá dando tempo a mais. Tô jogando mais partidas. E é isso aí. Vou encerrar aqui o vídeo com esse lance brilhante do E por E4, né? Nada melhor. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Valeu!